Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo de número 9 até o 18. Depois nós vamos estar lendo alguns versículos para a glória de Deus. Amém? Todos acharam? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando, louvado seja Deus, o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galáxia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Tróade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o ladroeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Aí mesmo onde você está, reclina um pouco tua cabeça, feche teus olhos, vamos falar um pouco com Cristo, ou com Deus. Meu Deus e eterno Pai, a Ti mais uma vez rendemos graças e louvores, adoração, adoração e adoração, tão somente ao Senhor. Pai, toma agora, meu Deus, os meus lábios em Tuas mãos, perdoa os meus pecados, as minhas transgressões, as minhas iniquidades, culpabilidades, meu Deus, que muitas vezes me assolam e me perseguem diariamente. Assim como o apóstolo Paulo fala que aquele espinho que está em nossa carne, muitas vezes tende a nos atrapalhar em seguirmos o nosso curso espiritual diante da Tua presença. Mas quem é o inimigo diante do Senhor, que me chamou, e me chamou primeiro pelo Teu amor? E aqui estou, meu Pai, como servo humilde, pobre, mísero, coitado, para que o Senhor use da Tua misericórdia para trazer em nome de Jesus palavras, para que possa alcançar os corações dessas pessoas e fazer de cada uma delas tementes e temerosas ao Senhor. Meu Deus, que cada um de nós que viemos nessa noite aqui não saiamos com as nossas mãos vazias, mas venhamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Considera a Bíblia aberta, em nome de Jesus. Eu já quero, antes de contextualizar o tempo, quero deixar algo que está escrito no capítulo de número 2, versículo 9, acerca do chamado do apóstolo Paulo e da tua defesa, da tua vida com Cristo, da tua vida em Roma, em Tessalônica, em Coríntios, em Gálatas. E ele fala assim, por isso sofro trabalhos até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus, ela não está presa. E ele nos deixa uma lição que, se pudéssemos visar, se pudéssemos vivenciar aquele momento do apóstolo Paulo, não nas outras cartas, em Tessalônicas, em Filipos, em Roma, em Efésios, não, mas essa específica carta à igreja, ou a Timóteo, aonde ele vai expressar todos os seus sentimentos como homem, como adorador e como prestador de serviço a Deus.
ainda que nos últimos momentos de sua vida. Eu estou falando isso porque nós muitas vezes nos pegamos em embaraços em nossas vidas, que não vai nos levar à morte, mas mesmo assim nós saímos da presença de Deus com a maior naturalidade. E eu vou ler pausadamente para que você entenda toda essa escrita que o apóstolo Paulo faz, esse desabafo, todo o seu momento, sabendo que ele iria ser decapitado, não havia chances para que ele fosse liberto daquela prisão. E se você não sabe, a pessoa que estava ou que estivesse onde o apóstolo Paulo estava naquele momento, ou saía dali para ser decapitado, ou morria de chagas, rancenias ou doenças terríveis, porque o lugar é insalubre, um lugar frio, um lugar na masmorra onde ele ficava em um lugar úmido, dormia no chão, não tinha, louvado seja Deus, nenhuma possibilidade para que um ser humano ficasse naquele lugar, nem por um mísero dia. E ele ficou ali naquele lugar, mas ele não se enraivou, ele não se irou como muitos crentes se ira com qualquer coisa tira o crente do sério, qualquer coisa o crente quer sair da igreja, qualquer coisa o crente quer bater no pastor, qualquer coisa o crente quer bater no irmão. Vai lá ver o que está escrito em 1 João, em nome de Jesus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 9, se não me falha a memória, falando sobre o amor ao irmão. E ele naquele momento, mesmo todos os dando as costas para ele, ele não negou a nenhum, e não pediu a Deus que descesse a mão em nenhum deles, porque ele entendia o medo daquele povo, porque o povo estava pensando que ele tocou realmente fogo em Roma, o povo estava pensando que ele realmente era um arruaceiro, o povo estava pensando que realmente ele era o líder dos incendiários em Roma. E no capítulo 4, versículo 1, em nome de Jesus, lê comigo, vamos estar trabalhando em cima disso. Capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 5, ele dá as suas últimas exortações. Diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra istem a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo, e nós estamos nesse tempo, que não suportarão a sã doutrina. Que sã doutrina é essa? Dá uma parada aí. A não ser a explícita palavra de Deus, a palavra de conserto, a palavra de entendimento, a palavra de ordem, a palavra de respeitar e obedecer os mandamentos. O povo não está suportando estarem dentro das igrejas e ouvir uma palavra exortativa que chame a tua atenção para que você ande nos caminhos do Senhor. Essa é a sã doutrina. Está duro de servir a Deus com a palavra dessa natureza, porque o povo ensoberbeceu-se, o povo estão orgulhosos, o povo estão em nome de Jesus de uma maneira aonde que não pode nem dar um ai, porque eu sou crente, mas não mexe comigo não, porque comigo é diferente. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, ponto e vírgula, tendo comichão nos ouvidos, amontanharão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Não está acontecendo isso nos dias de hoje? Ou seja, vir para a igreja e tratar daquilo que lhe apraz, falsos profetas, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, enganando é muito, porque o povo quer ouvir aquilo que te agrada. Você está todo errado, você é orgulhoso, você é soberbo, você é egoísta, mas você quer ouvir que você é uma bênção de Deus. Você tapa os seus ouvidos, põe comichão para não ouvir a doutrina de Deus acerca dos acertos, para não andar em erros, mas abre os teus ouvidos para fábulas enganatórias e mentirosas. Versículo de número 4:
parte B do versículo número 3. Montanharão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas isso é para mim e para você. Tu ser sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Ou seja, se diferencie, se separe. Pastor, mas é minha irmã. Placa de igreja não salva ninguém. Se tua irmã, teu irmão, teu esposo, seja quem for, está indo numa congregação onde não propaga a palavra de Deus, caia fora, porque há caminho que para os homens é caminho de luz, mas vai te conduzir às trevas. Então ele diz, eu vou repetir, mas tu se sobre em tudo sofre as aflições, faça a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Qual é o teu ministério? Servir ao Senhor em espírito e em verdade. Eu quero te relembrar mais uma vez que o apóstolo Paulo estava exortando o povo, mas ele estava na masmorra. Estava no lugar insalubre, estava no lugar frio, estava no lugar onde tinha larvas, onde tinha germes. Ele estava no lugar onde ninguém poderia ficar, mas ainda assim ele estava se preocupando com a igreja de Deus. Versículos 6 e 8 a 8. Os efeitos da sua obra, os manifestos, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quem está preparando a sua vida para a vinda de Jesus? Levanta a mão e dá glória. E se não está preparando, começa a preparar. Olha o que ele disse, igreja. Ou seja, é como ele estivesse pegando sua roupa de combate, estivesse dobrando ela e dizendo, até aqui me ajudou o Senhor. Olha o que ele diz, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. É se preparar, é andar em espírito e em verdade, é andar naquilo que ele mesmo declarou. Eu sou o, não um entre os caminhos, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então é momento de a gente despertar. Dá para a gente conciliar a vida com o mover ou com o ministério de Deus em nossas vidas? Dá, porque nós podemos fazer algumas coisas e outras não. E nós temos que entender isso. Só que essas coisas que nós não podemos fazer, elas são conhecidas como pecados. E sobre nós não temos mais o direito de deixar o pecado fazer parte das nossas vidas, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue da verdade, da justiça e do caminho, ou seja, do Cordeiro, do leão da tribo de Judá. Então essas obras que estão enganando a muitos, estão inchando o pé das pessoas como cachaça em porta de bodega, irão levar muitas pessoas à sepultura eterna. Infelizmente, como o próprio apóstolo Paulo, há mais de 2000 anos declarará que muitos estão hoje vivendo conforme as suas próprias concupiscências carnais. Versículo número 9 a 15. Instruções finais do apóstolo Paulo. Procura vir ter comigo depressa,
porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galáxia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latroeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras, os nossos ensinamentos, a sã doutrina, a palavra que muitas vezes vem como um momento espinhoso em nossas vidas, porque na visão de pessoas que não querem consertos, ela machuca. A palavra machuca, a palavra fere, a palavra queima, a palavra nos joga no chão, a palavra nos arrasta, e muitas vezes nós não entendemos isso. É para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Que é isso, pastor? Viver com papai na sua eternidade. Então ele estava dando ali as últimas instruções, ou as instruções finais, porque ele estava regulando as coisas para que na sua partida ele fosse, em nome de Jesus, com teu espírito em paz, encontrasse com o dono do ouro e da prata. Versículos de número, louvado seja Deus, 16 a seguir, até o 22º. Todos abandonaram ele. Isso não é diferente nos dias de hoje. Isso não é diferente nos dias de hoje. Eu estou aqui como pastor, estou aqui como um líder espiritual, estou aqui como um guia espiritual, como um profeta, como um mensageiro de Deus. Mas se eu tropeçar e cair, porque na visão daqueles homens, naquela época, ele tinha tocado fogo em Roma. Por mais que eles conhecessem o apóstolo Paulo, e nós vamos ver porque cheguei a essa conclusão, porque se eles tivessem ciência, noção de que Paulo não tinha tido aquela atitude, eles defenderiam a causa do apóstolo. Mas Deus, ele só faz tudo bem feito. Ele planeja tudo da maneira que ele quer e não da maneira que o homem quer. Pela intimidade que o apóstolo Paulo ele tinha com Cristo, ele entendeu que naquele momento não era como na sua primeira prisão, Rabelo, que ele pediu a Deus, orou para que Deus tirasse ele de lá, porque entendia ele no seu coração que o ministério dele ainda não tinha se acabado. Mas nesse momento, como ele fala aqui em nome de Jesus, no versículo 6 até o 9, ele fala de tudo que ele fez, e ele faz ali com uma, vamos supor, contabiliza tudo. Agora é hora da minha partida. Não quero orar para que Deus me livre, porque nesse momento é só eu e Deus, porque o homem, enquanto está por cima, todo mundo abraça, todo mundo defende, todo mundo aplaude, todo mundo ovaciona, mas se ele cair, acontece exatamente isso aqui. Versículo 16: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhe não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Ou seja, naquele momento ele reconheceu que ele estava completamente fragilizado, e só quem podia dar forças a ele é o Senhor. Tem momento que o homem não pode te ajudar. Tem momento que a oração dele não vai surtir efeito em tua vida. Tem momento que Deus vai deixar você cair num calabouço, no mais profundo abismo, para que você entenda que a presença dele é suficiente na sua vida. Como ele se apresenta ali a Elias naquela caverna. Elias se sentiu só, Elias se sentiu o último profeta, o último homem do mundo, mas ele se apresenta a Elias
como um reforço espiritual. E olha o que diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor me assistiu, ou assistiu-me, fortaleceu-me. Deus, Ele te fortalece nos seus momentos mais inoportunos, nos seus momentos mais desprezíveis, nos seus momentos mais falíveis, aonde o homem vai negar a mão, aonde o homem vai negar a oração, aonde o homem vai negar o ombro. Ele está te dando a mão, está dizendo: levanta, meu filho, porque todos se abandonaram, mas eu estou contigo. Aí ele conclui dizendo, e com certeza no seu coração, versículo 18: o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja a glória para todos sempre, amém. Saúda a Prisca e a Áquila, louvado seja Deus, e a casa de Onéssiforo, louvado seja Deus. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Ebu, louvado seja Deus. Ló, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. E ó, amém. Ou seja, prenderam ele, decapitaram ele, cerraram ele ao meio, mas ele morreu de pé. Ele não se rendeu aos deleites daquele homem, às acusações daquele homem. Ele não se rendeu ao desprezo dos seus amigos. Timóteo era como se fosse um filho, né, missionária Paula? Era como se fosse um filho. Timóteo era um menino do seu coração, e nem Timóteo segurou a onda, mas ele sabia, e ele entendia do trabalhar de Deus, porque a vida do apóstolo Paulo, pós-Damasco, ao encontrar-se com Jesus, mudou-se completamente. Ele entendeu Jesus de alto a baixo. Ele viu que a vida dele era designada a servir ao Senhor, e não ia ser no dia da sua morte que ele ia negar ao Senhor. Não ia ser por causa do desprezo dos seus amigos, por causa de uma injustiça que levantaram contra ele, que ele ia defraudar todo o teu ministério. Não, ele disse no versículo 6: porque eu já estou oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Combati todos os combates que me foi oferecido, acabei a carreira, ou seja, o ministério. Até aqui me ajudou o Senhor, e guardei a fé. Não me desamparei dela em momento nenhum. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo, que é o único justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Está entendendo, igreja? Pastor, qual a moral dessa história? É você não sair da presença de Deus por quaisquer motivo que seja. Qual é o último estado do homem nesta vida? A morte. O que é que o homem não quer perder? Porque se perder um carro, ele está com possibilidade de adquirir outro. Um colega meu hoje, infelizmente, trabalhei com ele 12 anos, Américo. Eu brincava muito com ele quando eu encontrava com ele, chamava ele de Américo Vespúcio. E vindo da casa para a garagem ali, no ginásio de esporte, obrigado, ali próximo ao ginásio de esporte, ele saindo ali qual é o nome daquela rua ali? Vida Nova, que ele morava ali. Eu já fui na casa dele uma vez, e ele saindo da Vida Nova, não sei se foi de moto, de carro, os caras deram voz de assalto. Ele não era valentão, não era pra frente, não era gaiato,
era um cara pacífico, um cara na dele. Passou por uma situação difícil em 2001 mais ou menos, em 2000 quando eu trabalhei com ele. Não era um cara para frente, era um cara até tranquilo, pacato. E o único pensamento que me veio foi que ele ficou com medo quando ele viu a arma em cima e ele arrastou o carro. Os caras deram um tiro no pescoço, provavelmente a artéria, né, que vai para o coração. E ele morreu ali sentado. Perdeu a vida e perdeu o carro. Então, tudo que nós temos aqui, nós podemos perder: carro, mulher, filho, emprego, saúde, alegria, tudo isso nós superamos, mas a vida, não. O último estágio da vida do homem é a morte. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque Paulo, ou apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele sabia que estava próximo à sua morte. Como você ficaria naquela masmorra naqueles dias? Será que teria coragem de pegar uma carta para escrever, exortando a igreja, exortando o povo, chamando o povo para o conserto, defendendo o teu ministério, morrendo como homem e sabendo ele que ele não era culpado? E você não vai ver ele defendendo em momento algum. Não foi eu que toquei fogo em Roma, porque ele diz aqui, ó, quem tem que julgar ele é o próprio Cristo e não o homem. Ó, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. Ele não defendeu em momento algum a sua causa, ele defendeu a causa de Cristo, ele defendeu a igreja, ele defendeu o seu ministério, ele defendeu a história que Jesus escreveu sobre a vida dele. Qual de nós teríamos coragem de em um dia como esse? Porque quando o rei Ezequias soube que ia morrer, você vai morrer, essa morte é essa doença é para a morte. Quando Isaías foi à casa do rei Ezequias, qual é a nossa reação? O que é que você é realmente ou verdadeiramente como servo de Deus? Está preparado para passar por batalha na área da saúde, na área conjugal, na área familiar, né, Paula? Cadê Shirley? Na área que mais te afeta, e você ainda diz: eu estou de pé, eu sou soldado, eu não vou baixar a bandeira, eu vou erguer a minha bandeira, ainda que o diabo tente todos os dias contra a minha vida, eu vou estar assim, ó, com a minha bandeira erguida, porque esta bandeira que me trouxe até aqui chama-se Jesus Cristo. Lá em Jerusalém, aonde ele nasceu, em Nazaré, ele provou que ele me ama, e ele me deu instruções para que eu andasse segundo as suas obras, nos seus caminhos, para que eu alcançasse dele, não o que a vida me apresenta, mas tudo aquilo que ele me apresentou e que ele me apresentará num dia da minha partida. Como é que nós lidamos com os problemas existenciais? Que isso é o de menos. Eu vi essa Covid-19 abalar as estruturas espiritual e ministerial de muitos crentes. Crentes que foram embora por causa dela e não voltou até hoje. Não só aqui, na Templo de Adorar, mas em diversas igrejas espalhadas, por todo o território brasileiro e países adjacentes. Como é que está você como servo hoje? Como é que você calcula a sua intensidade de adorador? Está como? Estou firme, estou reto, estou fiel, estou ativo, não passivo, mas estou ativo. Para aquilo que Deus me chamar, Ele pode contar comigo. Será que estamos como Isaías no capítulo 6, versículo 18, não fala a memória? A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Será que você vai estar se escondendo como Adão, ou vai estar se mostrando como Isaías?
Pode me enviar. Estou aqui. É para quê? Então, o apóstolo Paulo, nos deixa como exemplo, ele cumpriu o seu propósito. Eu fico assim analisando, sabe? Às vezes, inúmeras vezes, em 99,9% das vezes que eu leio a Bíblia, que eu prego a palavra, que eu vejo outras pessoas pregando a palavra de Deus, exceto quando é palavra de profetada, profecias mentirosas, as pessoas se enchem. Mas quando nós contamos um caso como esse, caso verídico, que aconteceu, é fato, eu penso, estou dizendo com certeza, há uma probabilidade de muitas pessoas estarem como se estivessem, talvez assistindo ali na Record, José, os Hebreus, o início, como é outra, Jacó, e fosse como está, de uma forma televisiva, classificam como se fosse uma novela global, ou como um filme de Hollywood. Mas, mesmo eles sendo ou não evangélicos, eles procuram passar o que está, e não é, ou não são coisas fictícias, e nem de diretores de Hollywood ou de novela que estão ali formando um ator. Não, eles estão até apresentando como atores, mas eles estão falando de coisas reais. Aí, na mente de muitos, é como se fosse uma novela. Acabou o capítulo, final da novela, eu quero ver o final, como é que vai ser. Aquilo não é uma novela, isto aqui não é uma novela, isto aqui chama-se palavra, doutrina, para que nós entendamos como nós devemos viver, para que nós consigamos viver pelo menos 80% do que o apóstolo Paulo viveu até o dia da sua morte, porque até o dia da sua morte ele não negou Jesus. Quem é que iria se preocupar com Timóteo, com Tíquico, com Lucas, com Marcos? Quem é que iria se preocupar com livros, pergaminhos, com capa, se já estava sabendo que já estava à beira da morte? Mas ele queria cumprir o teu propósito. Se é para morrer por Cristo, que eu morra com Ele e que não o abandone por causa das circunstâncias. Então eu vejo como se estava ali em uma assembleia e vi um pastor contar uma história até bonita. Não me lembro quem foi o personagem que ele falou, acho que foi um tal de Paulo. Como eu disse no início, a carta aos Romanos do apóstolo Paulo conseguiu converter Calvino, Martinho Lutero e John Wesley, um dos maiores nomes evangélicos de tempos passados. O livro ou a carta aos Romanos é um dos maiores. Eu costumo dizer que o livro de Coríntios é que eu mais me familiarizo e gosto de ler, mas a carta aos Romanos é algo surpreendente, porque ele dá entendimento de tudo o que nós não entendemos, tudo aquilo que nós muitas vezes deixamos passar abatido. Em uma dessas cartas ele escreve algo que muitas vezes choca o entendimento de muitas pessoas, porque ninguém nunca sabe tudo, e tudo que nós sabemos para Deus é nada. Interessante é que eu respeito a graça de Cristo e não sou louco de desconstruí-la, mas o entendimento que me causa ainda uma incógnita em relação a alguns pensamentos, né, como está em Efésios, falando sobre a graça, não me lembro agora o livro, mas ele diz assim no versículo 1 do capítulo 6, que ele escreve aos Romanos: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça nos abunde? Ou seja, estou salvo pela graça, posso pecar.
ele fala: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. Ou seja, ninguém pode alcançar a sua salvação sem ser por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Ele nos traz o Antigo e o Novo Testamento. Ele traz causas do que passou, do que estava se passando, e ainda causas apocalípticas em algumas das suas escritas. Por isso que eu fico maravilhado. Eu tenho até um livro lá falando um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, que ganhou de presente. E para mim, eu nunca vou deixar de aplaudir a Deus pela vida do apóstolo, porque se nós tivéssemos interesse de ler a Bíblia, nós iríamos ver casos fantásticos, não como filmes, não como programas da Netflix, não, mas como uma estabilidade para que nossas vidas não desestabilizem diante de Deus. Ou seja, que estabilidade é essa? É a palavra de Deus. Por isso que esta frase está escrita: muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos, porque estão com comichões nos ouvidos. Ouve, mas se você for perguntar um dia, no momento de circunstâncias adversas, ele vai querer que você leve um livro braille, porque ele vai se classificar como surdo e mudo. O que é que você quer dizer, pastor? Fui para a igreja ouvir, mas não ouvi. Como pessoa física até ouvi, mas como pessoa espiritual, eu era um surdo dentro da igreja, porque entrava por aqui muitas vezes e saía por aqui, e muitas vezes nem por aqui entrava. Por quê? Eu estava na igreja ali, pastor, eu estava até ali olhando, parecia com os olhos fixos que eu estava no Senhor, que eu estava prestando atenção na palavra, mas eu estava pensando na conta que eu ia pagar no dia seguinte, estava pensando no exame que eu ia fazer no dia seguinte, estava pensando nas propostas que me foram propostas para o dia seguinte, e eu não consegui assimilar as duas coisas, e optei por escolher aquilo que eu iria fazer amanhã, como se aquilo que foi dito no dia de hoje não era de tão importância assim. E é o que muitas vezes está acontecendo nos dias de hoje. Igreja, hoje, templo, igreja que eu estou falando são vocês. Hoje, templo e cenáculo está bem longe da igreja primitiva em relação às igrejas de hoje em dia. Muitas vezes, Paulo, quando a gente fala, soa como ofensa, mas eu quero despertar um povo de uma cegueira, de uma surdez e de uma vida muda que eu tinha, porque eu também fui fantasiado por essas coisas e manifestados por obras de engano. Mas há um momento de despertamento, e quando nós despertamos, eu guardei no coração uma palavra, segundo o apóstolo escreveu, que foi o único apóstolo que não morreu de martírio, a saber, João, está no seu livro 8:32. Quando nós conhecemos a palavra, ela nos liberta de qualquer enganação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E foi o que eu fiz. Quando eu conheci a verdade, ela me libertou da mão dos leões e dos lobos
que andam povoando os cenáculos e templos, dizendo que são homens de Deus, mulheres de Deus, mas na realidade são falsos profetas. Fica de pé em nome de Jesus, aplaudindo a Ele.